Cara, eu senti que tu quer construir steel frame. Eu tô com a leve desconfiança que esse cara tem um projeto e vai construir steel frame. Então, se você, assim como o Vitor, também ficou muito interessado e quer saber um pouco mais sobre Light Steel Frame, gente, é o sistema construtivo que mais cresce no Brasil, tá? Não é eu que estou falando, pesquisem aí, vocês vão ver que o sistema está ganhando muita força. Estamos aqui então com mais uma grande conversa nesse sábado incrível e maravilhoso, onde a gente está escutando histórias maravilhosas e transformações em empresas que entregam para a sociedade grandes resultados. Isso aqui que está acontecendo hoje é fruto de uma campanha bem sucedida, que foi a campanha da Semana do Podcast, onde a gente está trocando a ideia com pessoas que foram selecionadas e fizeram parte desse processo seletivo. E aqui, agora dando mais um passo em rumo à comunicação, estamos com o nosso convidado de hoje. Bom, primeiro, muito bom estar aqui com o Victor, muito bacana. Prazer. Quando vi a campanha, achei que não fosse ser convidado, então estou muito feliz mesmo em estar aqui. E eu trabalho já mais ou menos há uns 20 anos com construção a seco, que é o termo mais usado no mercado hoje, né? O que isso faz? Isso começa com divisórias, com forro, isolamento térmico, acústico e construção de casas do início ao fim. É meio parecido com drywall? O drywall são divisórias e forros. Tu deve ter muito aqui. Ali, já vi que Tudo. tu tem. O drywall, ele é uma parede seca, que ele serve como divisão. Ele não é estrutural. O light steel frame, ele é uma construção industrializada, que veio dos Estados Unidos e tal. Já é muito antigo lá fora, mais de 100 anos. E aqui no Brasil ele está uns 20 anos, 25 anos já ganhando muita força. A gente tem, inclusive, hoje grandes empresários, como Roberto Justus. Eu vou citar ele porque é o mais conhecido, mas tem uma galera muito conceituada que está investindo forte em steel frame. Eu comecei há um tempão atrás, realmente com mão na massa. Eu era o cara que executava a obra e tal, eu era o empreiteiro, né? O tempo foi passando, a gente foi se aperfeiçoando. Uns 10 anos, de 10 a 15 anos para cá, que a gente realmente se tornou uma construtora. E eu me dediquei exclusivamente a steel frame. Então, hoje a gente constrói casas de médio e alto padrão em light steel frame. Casas realmente incríveis, né? Como eu gosto de falar. Qual é a vantagem de utilizar steel frame em comparação a outros métodos construtivos? Ele é mais barato, ele é mais rápido, ele é mais seguro, ele tem maior duração? Como é que funciona isso? Por que escolher esse método construtivo? Ótima pergunta. Hoje em dia, a gente pode falar que o steel frame, o valor fica muito próximo da alvenaria. O que impede dele ser tão difundido assim, no popular? No popular, ele ainda não equilibra os preços, mas de médio a alto padrão, ele é muito parecido. Qual é a grande vantagem? Uma delas, né? Primeiro, velocidade, né? Segurança orçamentária, que isso é muito importante. Quem nunca fez uma reforma e acabou pensando que ia gastar 10 mil e gastou 50. No steel frame ele tem essa precisão, né? Desde que você contrate alguém que tem experiência, ela vai fazer o levantamento e você vai gastar o que você orçou. Desempenho térmico e acústico é muito pouco falado. Tu entende muito bem de acústica, sabe como é importante. Sim. Na residência, por exemplo, a gente tem ar-condicionado, uma série de coisas. No steel frame, as paredes não irradiam calor. Eu espero que no final dessa nossa gravação tu queira construir uma casa em steel frame. Esse é o ponto. E hoje a maioria ainda empilha tijolos, né? A alvenaria não é ruim. Eu não quero de forma alguma falar mal da alvenaria. Não faz sentido. Está aí há muito tempo. Porém, é um produto que ele é limitado. Tu pode botar o melhor construtor do planeta ali, ele vai ter uma limitação pelo material. O steel frame, a grande sacada, os materiais são muito tecnológicos. Então, tu tem o aço galvanizado, aquilo não enferruja, aquilo não pega, não fica podre, né? Como a pessoa pensa, mas é de aço. É um aço estrutural, por isso é longe de drywall. O drywall é fechamento interno disso. Meio que alumínio ali, uma coisinha, mas... É aço mesmo, ele é aço galvanizado, porém a espessura é maior. O drywall ele é 0,50, por exemplo, o steel frame ele pode ter até 1,27. Então é uma coisa realmente robusta. Porrada. Se faz até 4 pavimentos somente com steel frame. Mais que isso, tem que ter a soma de aço pesado junto. Né? Então, é bem comum. A gente tem relatos de clientes que moram em casas em steel frame já há mais de 10 anos. Como eu falei antes, eu trabalho há muito tempo. Então, a gente tem clientes já que podem confirmar isso. Né? Então, quem quiser acessar lá nossas redes sociais, lá o @monteclight, lá tem depoimento
de pessoas que já moram em casa em steel frame há muito tempo. E que, com certeza, podem comprovar isso que eu estou falando. Então, o desempenho térmico, a acústica, a velocidade, a precisão orçamentária, desde que bem feita, né? A gente tem muita visita de cliente. Tu vai numa casa em steel frame, tu pode nunca ter visto na tua vida. A grande sacada é quando tu entrar visualmente, tu não saber que é uma casa em steel frame. Tu não vê marca de emendas, tu não vê patologia externa, como fissuras, que é muito comum em alvenaria, né? Tu não pode ver. A grande sacada é no desempenho térmico e acústico. Para nós pode parecer pouco, né? Assim, tu não consegue poupar isso bem, mas quando tu realmente vive numa casa dessa, que tu nota a diferença grande, assim. Uma casa mais saudável, não tem fungo, né? Então, hoje já se fala muito em saúde das construções, né? Então, a gente, como vive nesse meio, tem grandes especialistas nisso e o steel frame, ele é campeão disso. O americano, principalmente, cara, ele tem lá de mais 40 a menos 40. Então, a preocupação deles com a envoltória da casa, com umidade, com troca de temperatura, transmitência térmica, é muito maior do que a nossa, do que nós brasileiros aqui. Mas a gente tem aqui já um steel frame, como é que eu vou dizer assim, personalizado aqui para o Brasil. Obviamente que eu não vou ter a mesma casa que eu faço aqui, eu não faço em São Paulo, eu não faço na Bahia, por exemplo, né? Porque o steel frame ele tem como se fosse um carro. Tu escolhe o carro, o modelo, e tu personaliza esse carro como tu quer. O steel frame ele é isso, ele é muito versátil nesse sentido. Entendi. Tá, a partir de que momento e até em qual situação eu posso contar com a Montec? Por exemplo, cara, eu tenho um terreno agora, quero construir uma casa. Tá? A partir de que momento, que soluções a Montec me entrega desde o início? Vocês são fornecedores do steel frame ou não? Eu consigo que um arquiteto desenhe, entregue para vocês, vocês constroem a casa para mim? Como é que funciona essa solução? A gente pode fazer do início ao fim. Se tu não tem um projeto, tu não tem um terreno, a gente tem a solução completa. Né? Entendi. Porque nós também somos uma incorporadora. Como eu te disse, trabalha muito tempo com isso, então a gente vem subindo de degrau em degrau. Então hoje a gente, além de construir, também incorpora. Com isso a gente tem todos os profissionais que precisam, desde corretores, arquitetos, engenheiros, todos os especialistas para cada área. Então, se você não tem nada, você pode nos procurar que a gente resolve todo o trâmite de construção. Projeto, aprova projeto, tudo? Tudo. Entendi. Se você já tem um arquitetônico, como uma grande parte já tem, muitas pessoas querem um arquiteto que elas escolhem. Cara, muito tranquilo. Então, se você já tem o projeto, traz o projeto para nós, arquitetônico, e nós fizemos toda a conversão disso para steel frame. Então, isso não tem custo a mais. É claro que você, arquiteto, principalmente, quanto mais você começar a pensar já em steel frame, isso ajuda muito o mercado e nos ajuda. E o cliente, que hoje tem uma procura muito grande, viu? Victor, talvez não seja a área em que eu pensamento principal, né? Talvez depois disso tu espera que tu pesquise um pouco mais. Cara, se o projeto vem pré-concebido, já pensado para steel frame, todo mundo ganha. O cliente já economiza. Então, se o cliente está pensando em steel frame, avisa o seu arquiteto. Diga, eu quero fazer em steel frame. O arquiteto precisa de algum tipo de especialização para projetar em steel frame? Ou isso é... Porque para mim isso não é comum, mas para quem é da área isso é normal, já sai da faculdade com treinamento para isso e tal, ou é diferente? Infelizmente, não. Deveria sair. Se eu falar com 10 engenheiros hoje, nenhum deles vai ter escutado steel frame. Talvez agora, dos anos para cá, né, lá dos últimos 5 anos, vamos colocar assim, tenha já ouvido falar por algum professor e tal, mas não tem uma área específica. Não precisa, Victor. Se tu é um arquiteto formado hoje, você projeta a casa da forma tradicional. Toda a conversão, toda a parte de tirar o teu projeto da alvenaria e botar ele para steel frame, a gente faz. Isso aí não tem custo nenhum. Quanto melhor vem desenvolvido aqui, mais rápido aqui. Mas não tem. É um trâmite que leva em média de 10 dias, assim. O engenheiro ali abre, faz tudo o que tem que fazer e converte aquilo para steel frame. Aí eu tenho uma casa agora.
Mas tá cansadinha, já tá, sabe, xoxa. Tô pensando, eu quero reformar isso aqui, mas não quero destruir essa casa. Custo. Como é que funciona isso, Che? Eu consigo chamar a Montec com steel frame, eu consigo repaginar hoje a minha casinha cansadinha e transformar ela na casa dos meus sonhos? Sem dúvidas. Parece que a gente combinou isso, né? No final do combinado, né? O cara só faz pergunta top. Olha só, é muito mais vantajoso tu ampliar a tua casa com steel frame. A gente faz muito, tá? Mais de 50 ampliações em steel frame. Que é o quê? Tu tem uma casa cansadinha, como tu falou, uma casa normalmente térrea, e tu quer fazer um segundo andar, aumentou a família, enfim, sei lá, teve mais um filho. Cara, é muito rápido. Primeiro, é muito leve. Então, a tua casa, mesmo uma casa antiga, claro que a gente faz a avaliação estrutural de qualquer forma. Gente, jamais construiu sem um arquiteto, um responsável, um engenheiro. Importante falar. Porém, dificilmente não passa o cálculo. Pra você ter uma noção, o steel frame ele pesa 1/5 do que pesa a alvenaria. Porra, é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, mesmo uma parede antiga, estrutural, somente tijolos, ela vai ter capacidade de aguentar o steel frame em cima. Mesmo você tendo uma laje já ou não. Se tem a laje, mais fácil ainda. É um custo a menos. Não tem a laje, se constrói a laje também seca, né? Com estrutura metálica, painel wall, placa cimentícia, painel de USB. São tudo coisas industrializadas e prontas. Um painel, por exemplo, de uma laje, ele tem o tamanho dessa mesa quase. Então, tu imagina que 2 caras colocam isso muito rápido. Muito rápido. Então, quantas vezes mais rápido é construir com drywall, com steel frame em comparação com alvenaria? A gente costuma falar que, no mínimo, tem que ser 50% mais rápido. É um número bem desafiador, só que isso está muito ligado em outros pontos. Assim. Então, é importante falar, porque a gente não quer vender enganação, né? Tá certo. Então, tem que ter um projeto bacana, você tem que estar decidido do que você quer, porque quando é para cliente final a obra, é muitas variáveis. Tu constrói a tua casa lá, com a tua família e tal, tu vê o projeto, mas quando tu começa a construir, cara, é quase que natural tu querer mudar alguma coisa. Então, isso pesa um pouco na velocidade. Entendi. A gente tem obras, por exemplo, feitas com alguns arquitetos, inclusive o Cláudio Joda, 150 metros em 41 dias. Cara, isso é muito rápido. E ainda não é um sistema modular. A gente fez em obra. Se é modular, isso é muito mais rápido. Agora, tu pega a mesma casa para um cliente final, isso pode levar 3 meses. Entendi. É rápido igual, mas tem muita mudança. É a cor, daqui a pouco tu não avaliou bem a posição de uma janela. Pro steel frame é possível as modificações? Desde que o engenheiro aprove. Tem garantia? Com certeza. Nós damos garantia de 5 anos, tá? Pela lei. Mas, cara, a gente tem casas com mais de 10 anos já, e se quem assiste Irmãos à Obra aí, os caras... E não é aço, tá? Ainda é wood frame. O grande vilão do wood frame e do steel frame é a água. Por isso que se você tem as vedações... Isso na alvenaria também, né? Quem não reclama de umidade embaixo, né? Não é culpa da alvenaria. Começa a descascar ali o reboco embaixo, no piso. No steel frame não tem. Mas não é culpa da alvenaria. É culpa de mal execução, talvez não tenha no projeto. Então Entendi. Bom, Victor, muito obrigado. Cara, eu senti que tu quer construir em steel frame. Eu tô com a leve desconfiança que esse cara tem um projeto e vai construir steel frame. Então, se você, assim como o Victor, também ficou muito interessado e quer saber um pouco mais sobre Latte Steel Frame, gente, é o sistema construtivo que mais cresce no Brasil, tá? Não é eu que estou falando, pesquisem aí, vocês vão ver que o sistema está ganhando muita força. Se você tem um projeto e pensa em pelo menos ter um orçamento, manda para a gente, não tem custo nenhum para orçamento. Se você quer saber um pouco mais, acessa o nosso @ lá, é o Montec Builder, no Instagram. E lá você encontra muito conteúdo de forma gratuita sobre Latte Steel Frame e quem sabe a sua próxima casa não vai ser em steel frame. Valeu, obrigado pela parceria aí.